pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao IMCast, o nosso podcast oficial do Instituto Mix de Profissões, agora nesse novo formato, em formato de vídeo. É um prazer estar inaugurando o nosso IMCast com um campeão olímpico, nada mais nada menos do que Thiago Braz, ele que foi ouro nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro com o salto com vara, né, Thiago? Muito bem-vindo, primeiramente, ao nosso primeiro IMCast gravado, é um prazer receber você. Obrigado. Eu que agradeço, é meu primeiro podcast também, e tá sendo legal, bacana, vamos ver qual é a experiência. Bom, começo perguntando então do teu esporte, é salto com vara, falei certo? Isso. Ou salto em vara? Né? Salto com vara. Salto com vara. Bom, antes da gente chegar no Rio 2016, basicamente teve todo um processo, um percurso para chegar até lá, né? Queria saber um pouquinho como tu se descobriu nesse esporte, que não é algo tão popular no Brasil, embora o atletismo todos seja, né? Outras modalidades, enfim, mas como tu se descobriu nele? Então, o atletismo em si ele não é tão bem reconhecido, né? Mas a história do atletismo ela é engraçada, né? Teoricamente, todos nós praticamos a vida atlética na nossa vida diária, a gente está sempre em movimento, né? Fazendo várias coisas. E aos poucos eu fui me descobrindo dentro do atletismo, porque também o meu tio fazia a prova do decathlon, né? E eu gostava muito dessa coisa do esporte, de estar no meio dessas competições, superações, né? Essas coisas. Então, até mesmo dentro de casa, eu ficava pulando do telhado, pulando muro. Então, já estava dentro de mim, né? Essa coisa de participar de competições e treinamentos. E aí o meu tio, com essa referência, né? Que ele fazia a prova do decathlon, que eu falei, eu comecei a seguir ele, comecei a participar com ele, né, dos treinamentos, e aí eu fui aprendendo junto com ele todas as provas, e aí eu fui me identificando com o salto com vara, que não é nada típico, né, tipo, é uma coisa meio que fora do comum, que ninguém tem o hábito, né, de ver o pessoal saltando com vara, né, como jogar um futebol. Sim. Que era jogar uma pelada na frente de casa, né? E aí aos poucos eu fui me aperfeiçoando nesse ramo aí do atletismo, no salto com vara especializado aí. Show de bola. Eu fui te conhecer quando as Olimpíadas estavam sendo transmitidas no Brasil, né? Pela emissora oficial. E eu nunca tinha te visto, não sabia que era Thiago Braz, eu só sei que tu estava concorrendo com o francês. E daí a gente começou a prestar atenção, nossa, o brasileiro tá ali naquela disputa, e a gente começou a torcer, e todo mundo torcendo. Cara, foi muito legal. E a gente não fazia ideia realmente, né, que hoje tô aqui na tua frente, isso eu acho que é uma das coisas fantásticas também do esporte, né? E qual foi esse teu sentimento? Eu acho que, né, naquela hora, né, aquela emoção, o estádio todo torcendo, aquela disputa com o francês que te consagrou também, né? O que tu leva pra vida dessa experiência? Cara, Rio de Janeiro foi uma experiência, tipo, espetacular pra mim. Acho que é a memória mais memorável, né, dizendo assim, que eu tenho, né, tipo, pra mim isso daqui é meu bebê, né, Sim, meu xodó. A nossa pessoal, inclusive, né, a medalha de ouro aí do Rio. As três, né, meu xodó em si. Mas a do Rio é especial, porque toda a preparação em si, foram vários desafios, né, eu treinava em São Paulo, em Bragança Paulista, na realidade. Eu saí de Marília e fui para Bragança Paulista, treinei 7 meses com um treinador que chama Otaviano. E aí, de Bragança Paulista, após 7 meses que eu estava em Bragança Paulista, eu fui para São Paulo, fui treinar com o Elcio Miranda, né, com a Fabiana Mulha, com o Fábio Gomes, que estava construindo o salto com vara desde o ano 2000. E eu cheguei ali ano de 2009 para treinar com eles. Então, já tinha 9 anos aí de trajetória que o atletismo estava construindo o salto com vara e levando ao topo, né? Porque não era, como eu te falei, não é típico, né? Sim. E aí, depois disso, eu fui para a Itália. E aí, esse foi o meu maior desafio. Além de eu ter quebrado meu punho em 2014, que eu poderia estar fora das Olimpíadas de 2016. Esse foi o maior risco que eu tive na minha vida. E aí, depois disso, eu decidi ir para a Itália, né? Enfrentar os desafios do mundo afora. E aí, no vai e vem, a gente foi conquistando resultado, passando por altos e baixos lá fora, dificuldades. Sim. E aí, a gente chegou no Rio de Janeiro. Eu era promessa de medalha, né? Eu tinha que ganhar uma medalha na época, pois senão eu tinha os riscos de não poder permanecer treinando na Itália, né? Porque nós temos investidores e tudo mais que esperam o resultado, né? Que aconteça. Exato.
E eu lembro ainda do fisioterapeuta que treinava ali com a gente, né, que também era o nosso fisioterapeuta. Ele morreu após as Olimpíadas 2016, né? Mas era um sonho dele participar das Olimpíadas, ele participou com a gente. E ele falou assim, cara, as Olimpíadas vai ser no Rio, no seu país, com o teu povo. Cara, seria o máximo se nós italianos aqui agora tivesse a oportunidade, né, de ir competir aqui na Itália, né, com o nosso público e podendo escrever a história, né? E ele falou assim, cara, não perca essa oportunidade. Você precisa escrever seu nome ali nessa história do Brasil, né? Onde vai acontecer uma vez só as Olimpíadas no Brasil. E aí eu peguei aquilo pra mim, sabe? Tipo, coloquei no meu coração que eu falei assim, cara, eu quero ou bronze. Confesso que eu fui visando o bronze, que é a primeira escadinha, né? Sim. E aí depois, no meio da prova, eu vi que era possível a prata e de repente, puf, o ouro. Então, tipo, eu lembrar também da sensação em que saltei 6 metros a primeira vez da minha vida, que era um sonho, vendo os meus avós, lembrando da trajetória, do histórico com a minha família, foi animal. Foi difícil toda a trajetória, não foi fácil, confesso, até para conquistar as outras medalhas, não foi fácil. Mas é uma emoção imensa quando eu olho para Rio 2016 e saber que eu estava no meu país, né? E é o melhor do mundo, né? Naquele, né? Tu vê depois a classificação geral do Brasil ali dos países, saber que, poxa, o Brasil tá lá graças à minha medalha de ouro, que contribuiu com outros tops, né? Outros atletas tops também, de linha, vamos dizer assim, né? Então acho que é um sentimento, acho que realmente único, né? E de orgulho para nós, né? Isso nos orgulha muito enquanto brasileiros, né? Com certeza. Então... E a nata do atletismo tava aqui, né? Exatamente, né? E... óbvio que nunca aconteceu umas Olimpíadas no Brasil, então a gente não viu todos os melhores atletas estando no Brasil antes das Olimpíadas, né? E justamente 2016. E eu fazia parte, né, dessa nata do atletismo. Então eu me senti super honroso de estar ali, sabe? Participando das Olimpíadas pela primeira vez e ainda fazendo história. Exatamente. Dentro da minha casa. Falei, puxa, é uma satisfação enorme. Muito legal. Cara, mas eu tô vendo aqui também, né, que tem outras medalhas aqui. Teve a de Tóquio mais recente, mas teve outras aqui também. Mas antes de chegar nas medalhas em si, né, e já aproveitando para falar para os nossos alunos também, teve a tua formação, teve a tua capacitação, teve teu lado profissional que insistiu, persistiu, não desistiu, tu se privou e se priva de muita coisa também. Eu queria saber o Thiago no processo de formação, como é que foi? Bom, como eu falo, né, nada é fácil na vida. A gente não consegue o sucesso do dia para a noite, tudo é construído, né? Então, para todas as construções tem as suas bases, né? Então, eu sempre fui instruído pelos meus treinadores, pelos meus familiares, que eu tenho que batalhar, que eu tenho que lutar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ir galgando, né? E eu sabia que para ser um atleta de ponta, teoricamente, eu gastaria 10 anos, né, para eu chegar nas Olimpíadas e ter oportunidade, não é nem ganhar medalha, é ter a oportunidade de você lutar por uma medalha. Sim. Né? Então eu segui a risca. Né? Então foi dia após dia de sofrimento, tristezas, conquistas, porque no meio dessas tem as mini conquistas, e aí foi dando mais gás, fui acreditando, até chegar a essa primeira competição grandiosa que é o Rio 2016, e repetindo os mesmos processos. Né? Acho que o pós-olímpico ainda em 2016 ainda foi um pouquinho mais pesado. Sim. Porque existe uma fala que todo mundo fala que é fácil chegar ao sucesso, que é conquistar a medalha, mas não é fácil. Só que o pior ainda é permanecer lá. Sim. É você continuar no topo. Né? Então, acho que a medalha de bronze em si tem um gosto aí que eu gosto de... Mostra pro público aí também. Ela é muito bonita. Eu gosto de me comparar aí como se fosse a história da Fênix, né? Do outro lado temos... Nós temos a imagem olímpica. Ah, a imagem olímpica. É Atenas, se não me engano. Isso. Atenas. Entende? E ela foi muito especial pra ti. Puxa vida, porque pra mim foi um renascer. Foi eu ter caído os meus resultados, ter regredido realmente os meus resultados, onde eu poderia ter duvidado da minha capacidade, só que não, permaneci lutando todos os dias, acreditando. Mesmo nos dias mais difíceis, né, que a gente realmente não acredita que é possível. Aí, num pôr do sol, no renascer do sol, você repensa e aí você começa a mentalizar novas
projeções, né, de resultados de vida e acreditando mais uma vez, usando as sementinhas de fé. E aí chegar mais uma vez nas Olimpíadas. Imagina, e até porque olhar essa Olimpíada, que foi uma das mais desafiadoras, que era para ser em 2020, Sim. E no auge da pandemia e todos aqueles problemas, se não me engano foi em 2021, né? O Japão teve que adiar, uma coisa histórica, e ainda assim tu continuou lá em cima, né? E como é que foi esse período, inclusive, para ti? Eu não posso falar que nós tivemos sorte de ter tido a pandemia, porque realmente não é sorte ter a pandemia. Sim. Né? Foi um desastre. Mas ela mudou o processo. Ela mudou o processo. Eu não estava preparado em 2020 para concorrer à medalha. Eu não estava ainda lá em cima. Então, se tivesse sido em 2020, literalmente, eu acho que eu não teria conquistado a medalha. Agora, 2021 não, já foi uma nova história. Né? Eu estava preparado, estava mais focado. Eu também tive essa experiência e repensei em 2020. Eu falei, poxa, se tivesse sido hoje, eu não teria ganhado medalha. Então, eu usei aquilo a meu favor. Eu falei assim, não, então eu tenho que me dobrar ainda mais para eu conquistar em 2021 a medalha que em 2020 eu deveria ter pego. Né? Então, até chegar em 2020 e conquistar essa, eu dobrei as minhas forças, né? Dobrei a minha atenção, o meu foco. É muito fácil desistir no processo, né? Sim. Quando você tá ali se sentindo mal para baixo. Mas eu acho que a perseverança realmente, que nem a gente quer falar aqui para os alunos, Sim. é que guiou e norteou para que eu pudesse trazer a minha medalha aí. Show de bola. Não menos importante, para não deixar ela excluidinha, aqui temos a da Rússia, né? Mostra pra gente essa aí. Então, essa daqui foi agora em 2022, né? Foi a prata. Eu saltei 5,95 ali em Belgrado. E engraçado, né? Se eu tivesse saltado 5,95 em 2021, eu teria ganho também a medalha de prata em Tóquio. Né? Aqui em Tóquio eu saltei 5,87 e aqui na prata eu saltei 5,95. Sim. Então, se eu tivesse antecipado os meus treinamentos, ter ajustado alguns pontos que eu acho que eu poderia ter ajustado antes, eu poderia ter antecipado o tempo, né? Nessas 3 Olimpíadas, 2 Olimpíadas e um campeonato, surgiram concorrentes, entre aspas, novos? Como é que foi a adaptação com seus concorrentes? A juventude está sempre aí, né? Eles estão sempre aparecendo, né? E a gente consegue ver que no mundo do atletismo, cada vez que você se esforça, você aprende o caminho a trilhar dentro dele, você consegue chegar nos 5 metros e 90, 5,80. Então, eu sei que muitas pessoas vão aparecer saltando 5 metros e 80, 5,90, né? Agora, quem se destacou mesmo foi o recordista mundial, hoje o atual, que é o Armand Duplantis, né? Ele é um jovem que vem batendo recorde desde os seus 10 anos de idade. É francês pelo nome? Não, ele é sueco. Mas ele morava nos Estados Unidos. Né? E ele tem uma família que já saltava com vara. Então o pai dele saltou com vara, o irmão saltou com vara. O irmão lá, que ele tem um outro, faz parte do beisebol. Então ele concorreu pelos Estados Unidos? Ele concorreu pela Suécia. Pela Suécia mesmo. Ele preferiu. E ele em si veio realmente surpreendendo no salto com vara. Sim. E aí ele hoje saltou já 5,21. 6 metros e 21, perdão. 6 metros e 21. E agora, qualificação continua, não para nunca, né? Como é que estão aí os treinamentos e as expectativas para os próximos campeonatos? Agora eu tenho 1 ano, né, de preparação até as Olimpíadas de Paris 2024. Então, agora mais que nunca eu tenho que ter muita atenção, né? Sim. 1 ano antes das Olimpíadas, eu sei que a preparação em si já está quase terminada, feita, não tem muito o que fazer. Depois só tem que permanecer fazendo o que a gente treinou e preparou, né? Então eu tenho que ser bem minucioso em permanecer treinando bem, focado, sem lesão, me manter, né, em alto nível, manter saltando acima de 5,80 m, 90 para chegar à qualificação. Esse ano já começa a contar, é 1 ano antes. E aí já no ano das Olimpíadas é só pensar em medalha. Show de bola. Bom, eu sei que teu tempo tá curto, né? É um profissional cheio de afazeres, mas agora perguntando do esporte em si um pouquinho. Tem um padrão em questão mundial? A vara tem um comprimento padrão? Como é que funciona? E como é que é, tipo, a realidade que tu vê hoje também, aproveitando, do Brasil em relação ao esporte aos outros países, né, que tu foi, né? Tu foi, por exemplo, na Rússia, no Japão, que são países que se dedicam um pouco mais ao esporte. Como é que foi tua visão lá fora?
Bom, a questão das varas em si não tem um certo padrão, né, a ser seguido, né? Por exemplo, eu salto com uma vara de 5,20 metros, e aí tem pessoas que saltam com vara de 4,80, 4,60, tudo depende da qualidade da sua técnica, né? Sim. Se você também tem uma boa velocidade, se você tem uma boa preparação. Então isso tudo ajuda a pegar varas maiores, mas a técnica em si eu acho que é o diferencial, né? Ali melhor... Desculpa te interromper, mas é 30% vara e 70% profissional. Com certeza. Ela não é muito... Não é ela que vai ditar, por exemplo, talvez o ângulo, a posição, mas como é que funciona isso, cara? Porque pra nós que é de fora é difícil entender, né? Que, poxa, 6 metros, cara, é muita coisa, né? Tem que ser... A gente tem que respeitar alguns parâmetros ali, teoricamente, né? Tipo, a gente tem que ter uma distância ideal para que a gente consiga fazer um ótimo salto, mas também uma altura de vara, né, que a gente consiga também passar para o outro lado. Então tem alguns parâmetros que a gente tem que respeitar. Então se uma pessoa não é muito veloz, né, se ela não consegue adquirir muita velocidade, ela não tem capacidade de saltar e passar para o outro lado do colchão. Sim. Né? Então você tem que ter um mix aí de boa velocidade, uma boa técnica e muita força. Então força no braço, força no abdômen, nas costas, para você ficar de ponta cabeça, né? Ficar de ponta cabeça e passar para o outro lado. Mas é você, teoricamente, que seleciona a sua vara, né? E aí, com um treinamento, você vai melhorando, aperfeiçoando, você vai pegando varas maiores. Eu comecei saltando com uma vara de 3 metros. Né? Então, você vai ali aprendendo devagarzinho e vai segurando mais pra cima, até você chegar no seu melhor, né? Sim. No máximo, talvez, que um ser humano consiga segurar. O Armand Duplantis, por exemplo, ele salta segurando na empunhadura, né? Um ponto mais alto. 5,10 metros. Né? Eu segurei a 5,20 metros. Depois tem as pontuações, né, de vara mais forte, mais rígida, mais fraca, mas isso é um outro assunto. Agora, qual era a outra pergunta que você tinha falado? Sobre a realidade do esporte nos outros países. A diferença do esporte aqui no Brasil, né? Eu vou falar do atletismo em si, né? Sim. Eu acredito que fora nós temos uma boa qualidade de treino, uma boa estrutura. E o pessoal, por estar no meio dos melhores, eles conseguem evoluir mais rápido. Eu acho que a competitividade, a comparação de treinamento, a disponibilidade também de você se locomover e estar num outro país e ter uma realidade diferente, uma outra estrutura, ajuda com que eles evoluam mais rápido, né? Nós estamos do outro lado do mundo, né? E também não temos tanta qualidade assim como precisávamos ter para que a gente pudesse saltar melhor ou ter ótimas condições para que a gente também pudesse evoluir mais rápido. Sim. Né? Então eu comparo assim que são estruturas, é bem diferente do Brasil quanto lá fora, e a questão da mentalidade em si, né? Porque o pessoal lá tem acesso a exemplos em que nós não temos. Então, às vezes, a gente fica focando bastante nos Estados Unidos, só que na Europa, realmente, é o mais forte, por exemplo, sabe? Tipo, a gente leva os Estados Unidos como o país muito avançado, mas em certas áreas, né? Mas a Europa em si tem muitos exemplos bons que a gente pode modelar, né? Então, eu gosto de estar lá na Europa, mais perto dos competidores, que eu consigo me comparar, né? Tipo, ver se eu estou num ótimo nível, se eu estou conseguindo evoluir melhor, ou quais são os defeitos, né, que eu tenho que estar melhorando ali dentro do atletismo. Então, acho que essa é a diferença. Poderíamos ter mais estrutura, né? Sim. Que isso facilitaria mais. Inclusive, eu ia complementar com isso, né? Mesmo com todas as estruturas que os países super desenvolvidos têm, a gente chega lá na raça, né? Na vontade, claro, teu talento, tudo que tu treinou e consegue, né? Ganha. Sim. Né? Porque a gente sabe que China, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, são as grandes potências, né? Mas a gente também chega lá, né? Se a gente quiser, né? Então, com o nosso jeitinho brasileiro, a gente vai chegando, brasileiro, a gente vai se adaptando aqui, se adaptando ali. Mas eu confesso pra você que eu acho que pra ser um dos melhores, literalmente um dos melhores, tem que ter tudo conectado. Então você tem que ter uma boa estrutura, uma boa ambiência, uma boa mentalidade para que você consiga estourar e se tornar realmente o melhor do mundo. Sim. Não tendo uma delas, se torna muito mais difícil, né, o caminho para chegar lá. Show de bola. Pra gente finalizar, até porque o tempo já tá bem corrido aqui, Thiago, pra quem tá nos assistindo, pra quem até quer seguir, né, no atletismo, seja qual for a modalidade, pra quem talvez sonhe em chegar na tua idade hoje,
né, que inclusive é mais novo que eu, e eu vejo assim, pô, já conquistou o melhor do mundo, em 7 bilhões de habitantes, ele é o melhor do mundo naquele, né, em Salto do Vale. Então, assim, qual a dica que tu dá para que a pessoa seja a melhor da realidade dela, né, e que ela consiga também alcançar todos os seus objetivos, assim como tu conseguiu alcançar os seus? Bom, além claro, da determinação, que vai acabar sendo uma frase de praxe aí que a gente usa, né, uma palavra, mas eu acredito que a vontade interior de ser o melhor, ela te conduz a você procurar os melhores caminhos, né, e as melhores instruções. Então, para mim, eu gosto de procurar as melhores instruções para que eu consiga realizar da melhor forma possível o meu potencial. Então, minha dica é essa, que eles vá atrás do que eles mais amam fazer e vai atrás das melhores informações e instruções e possa realizar seu maior potencial. Show de bola. Valeu, Thiagão, sucesso. Obrigado. Quero te ver na TV em 2024 e espero que, cara, um bronze... Com mais uma. Só mais uma. Bronze, prata, ouro, que vier. Claro, ouro é melhor, né? A gente confessa, mas qualquer uma que vier tá valendo, né? Gente, esse foi o Thiago Braz. Assim como o Giovanni Gávio, ele é um dos nossos embaixadores aqui do Instituto Mix e vocês vão ver ele aí em mais campanhas, fotos e vídeos. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, obrigado. Esse foi nosso primeiro IMCast gravado. Pessoal, um forte abraço e até o próximo programa.